diabo havia preparado uma morte cerebral para mim. O diabo não queria que eu me levantasse daquela cama para testificar do milagre. Mas é aí que eu vejo a mão de Deus. O meu marido estava na porta do bloco quando o Senhor Espírito Santo bradou no coração dele e disse: pode levantar o clamor, porque eu vou dar um livramento de morte para minha filha. Deus, ele estava ventilando meu pulmão. A médica ficou sem entender, porque depois de tanto tempo ali dentro sem ventilação, Deus estava ventilando meu pulmão. Com muita dificuldade conseguiram me entubar, porque Deus estava ali agindo. Meu marido estava clamando. Então não pare de clamar pelo teu filho. Se você tem alguém na tua família que está envolvido com crack, o mundo está dizendo é morte ou cadeia, quebra essas palavras, porque Jesus tem poder e Ele pode libertar. Foi feita então a cirurgia. Glória a Deus. E o que eu achava que não ia acontecer, aconteceu. O nódulo, ele estava mais próximo da axilas do que da mão. Não foi necessário retirar minha mão, mas foi necessário fazer um esvaziamento radical na minha axila. Foram retirar todos os linfonodos, todas as glândulas. De 40 e poucos linfonodos, só tinham 3 bons, o resto estava tudo tomado de câncer. Foi feita a cirurgia, foi feito o esvaziamento, e eu fui então para casa com um dreno. Esse dreno ele fazia sucção, e daquele local foi feita a cirurgia. Drenava cerca de 350 ml por dia de plasma, que é a parte líquida do sangue. Depois de alguns dias, eu fui acometida por uma infecção no local daquela cirurgia. Aquele local que drenava plasma, que é a parte líquida do sangue, começou a drenar pus. E foi aí que nós começamos a travar uma batalha. Eu chorava, eu gemia, mas eu dizia: não vou murmurar contra o meu Deus, porque Jó passou coisas tremendas e o Senhor capacitou aquele homem. Olha, eu estou numa época melhor e mais privilegiada do que na época de Jó, porque Jesus já morreu e o Espírito Santo foi derramado. Eu vou vencer essas batalhas com meu Deus na frente. Queridos, analgésico não tirava a minha dor. Eu tomava, era como água. 20 noites sem dormir, andando de lá para cá. Meu marido com olheira, ele olhava para mim e eu chorava. Eu dizia: homens de Deus, eu não abandono a minha fé, Deus está conosco. E o meu marido também dizia as mesmas palavras. Então nós começávamos a sussurrar, nós começávamos a adorar a Deus no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade. Foi então, queridos, que o Senhor então nos deu a estratégia da adoração. Se você ainda não experimentou, aleluia, adorar a Deus no meio da luta, eu quero te convidar. Eu quero te convidar a tirar os olhos da dificuldade e adorar a Deus como você nunca adorou antes. Eu disse: Deus, eu quero cantar para ti como eu nunca cantei em toda a minha vida. Aquele dreno estava ali, drenando pus, mas eu consegui levantar a minha voz e cantar. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Só a igreja. Firme a Deus está meu coração. Tá lindo. Vai olhando.
Somente através da adoração eu conseguia refrigério, eu conseguia alívio, porque o analgésico não dava conta da minha dor. Queridos, Deus me revelou na minha casa que o inimigo estava querendo colocar uma infecção generalizada. Ele queria disseminar aquela infecção na minha corrente sanguínea e assim me matar com septicemia. Mas nós entramos então numa batalha de oração. A médica que não queria retirar aquele dreno, Deus quebrou as forças do inimigo, foi retirado aquele dreno e nós demos sequência à nossa caminhada com Deus, à nossa vida de oração, à nossa vida devocional, à nossa vida de leitura diária da palavra, sempre confessando as promessas, recebendo pessoas dentro da minha casa que iam lá para me consolar, para achar que eu iria morrer, mas Deus sempre me levantava com voz profética para abençoar cada pessoa que entrava pela porta da minha casa. Eu estava ali muitas vezes sentindo dor, estava ali muitas vezes enfraquecida, mas Deus sempre falava através da minha vida, porque eu sempre dava lugar para Deus. Aleluia. Queridos, vencemos aquela fase. Poucos dias depois, eu comecei a sentir uma dor de um lado, e então recorri a médico. Foram feitos ali alguns exames na urgência do hospital e foi então detectado pneumonia. Eu estava com pneumonia na base do pulmão e eu cheguei naquele hospital. Eu que atuei muitos anos na enfermagem, trabalhando no hospital, meu marido também, então a gente conhece um pouco de medicação. Começaram a me dar medicação errada no hospital, começaram a me dar medicação para infecção urinária. E quando meu marido recorreu ao médico, ele não queria mudar aquela medicação. E eu estava aguardando uma vaga para transferência. Eu seria transferida para outro hospital. Eu estava ali na urgência daquele hospital, tomando medicação errada. E eu fui piorando naquele lugar. Eu parei de andar ali dentro daquela urgência daquele hospital. E quando saiu a vaga para mim, o médico que me recebeu no hospital para onde eu fui transferida, ele adotou a mesma conduta do médico anterior. Ele continuou me dando remédio errado, mesmo nós falando, eles não queriam mudar, e eu fui piorando, até que eu tive um derrame pleural dentro daquele hospital. O meu pulmão então começou a sangrar, eu estava ali sem andar, tossindo, quando eu tossia, na minha boca saía sangue, e o diabo muitas vezes falava: eu vou te matar, para você não tem jeito. Mas o Espírito Santo, ele estava me auxiliando, e Deus falava comigo: você se lembra da promessa? Esta enfermidade não é para a morte. E aí Deus me dava força naquele hospital. Eu estava ali com um álbum de foto do meu filho de um lado, meu filho de apenas 1 ano de idade, estava com a Bíblia do outro. Olhava as promessas, olhava para o meu filho e falava: filho, daqui a pouco mamãe está em casa. Foi então que os médicos começaram a mandar psicólogo, porque achavam que eu estava doido. Mas eu estava ali na cama, sem andar. Eu estava ali tossindo, saindo sangue. Meu pulmão estava sangrando, sentindo dores, as enfermeiras me furando a noite inteira. Já não tinha mais veia de tanto antibiótico, de tanto me furar. Mas eu estava ali glorificando a Deus. E eu cantava ao Senhor quando tudo diz que não. Foi quando numa madrugada eu comecei a cantar esse hino de uma forma que eu nunca havia cantado, quando tudo diz que não. Deus então me levantou daquele leito, Ele me colocou de pé. E eu cantava cada vez mais forte, a fé ia aumentando no meu coração. Eu fui para dentro do banheiro, tomei o meu banho, e eu estava ali glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Deus então me fez atravessar pela água e pelo fogo. Deus quebrando aquela estratégia de Satanás contra a minha vida. Deus entrou com providência e me deu vitória. Eu pude vencer então aquela dificuldade na minha vida. Recebi alta, fui para casa, continuei dando sequência ao tratamento. E como eu já havia tomado tanta medicação, estava sem veia, foi necessário então fazer uma nova cirurgia, uma implantação de catéter. No dia que eu fui implantar esse catéter, o médico que assumiu o meu caso, ele passou o meu caso para o médico residente
Ele perfurou minha pleura e me deu alta. Ou seja, eu fui para casa para morrer, porque o ar não entrava, meu pulmão doía, e eu chorava e falava com meu esposo: dói demais, eu não sinto o ar entrando. E o meu marido estava ali junto comigo em oração. Nós então, queridos, fomos correndo para uma urgência, para um pronto-socorro. Quando nós chegamos lá, uma médica que me atendeu, ela solicitou um raio-x. A médica solicitou, e quando ela olhou para aquele raio-x, ela disse assim: seu pulmão não tem nada. Ela passou a medicação aerosol para eu bater, e eu fui para casa para morrer, porque eu estava muito grave e não sabia. Chegou o dia da minha quimioterapia. Havia sido agendada a minha consulta com o oncologista para que eu tomasse a minha primeira sessão de quimioterapia. Quimioterapia é uma medicação pesada. Só quem já tomou é que sabe. Mexe com todo o organismo. A pessoa tem uma alteração brusca. E quando eu cheguei ali, eu falei com meu marido assim: eu vou levar um raio-x para o médico olhar, porque eu estou sentindo muito mal. E quando eu cheguei lá, que eu mostrei ele o raio-x, ele disse assim: você está com pneumotórax, é cirurgia de urgência. Você vai tomar quimioterapia e vai sair daqui para uma cirurgia de urgência. Que ele disse: quando eu tomava quimioterapia, eu ficava 5 dias vomitando, nem água eu não tomava. Eu sentia mal demais. Eu tomei a quimioterapia, já saí dali passando mal. Fui para uma cirurgia de urgência. E não foi fácil aquela cirurgia. Foi colocado um outro dreno para retirar aquele ar que estava ali entre aquela camada do meu pulmão. Deus então me deu vitória. Fiquei ali dentro daquele hospital com aquele dreno, vomitando, passando mal, e ainda assim eu estava glorificando e exaltando o nome do Senhor. Recebi alta, comecei então a tomar medicação naquele cateter. E cada vez que eu tomava quimioterapia, irmãos, eu sentia no meu corpo os efeitos colaterais daquela medicação. Meu coração, eu tinha taquicardia, eu suava, eu tinha sudorese, eu tinha um cansaço que eu não conseguia explicar. Só que eu levantava da cama para tentar ir ao banheiro, eu já me sentia muito cansada. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não parei. Muitas vezes eu ia para a igreja, eu esperava, eu colocava a mão. Ah, queridos, meu cabelo caiu, a minha sobrancelha caiu. Foi então que Deus me deu a oportunidade de pregar no Congresso de Mulheres no Rio de Janeiro. No momento mais difícil da minha vida, eu fui para lá, desenganada pela medicina, porque o médico já havia chamado meu marido e havia dito para ele: tua mulher vai tomar quimioterapia, mas para ela não tem jeito, porque o câncer já está avançado, o câncer já está no pulmão, são 5 tumores que estão no pulmão dela. Eu estava sentindo dores, o diabo investindo a cada dia contra a minha vida, mas eu levantava os meus olhos para o alto, porque assim disse o salmista Davi: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estava olhando para cima, caminhando. Eu aceitei o desafio, eu fui para lá, preguei careca, porque Deus, Ele operou de uma maneira tremenda. Uma mulher que não se aceitava, se achava feia, porque minha mãe tem um cabelo muito liso. Minha mãe casou com um homem de pele escura, cabelo crespo, e eu tenho alguns irmãos que têm um cabelo muito liso. E eu cresci revoltada, porque faziam cantigas para mim, música, dizendo que eu não ia para o céu, porque meu cabelo ia espetar o nosso Senhor. Eu, como eu era criança, eu não tinha entendimento, eu chorava, eu falava: eu quero ir para o céu, meu cabelo não vai espetar Jesus. Então eu cresci com feridas na alma, eu não me aceitava. E quando o meu cabelo caiu, o diabo sabia que a minha maior dificuldade era com o cabelo. Porque a mulher é assim, sempre tem alguma coisa nela que ela não se agrada. O ser humano em geral, mas eu creio que mais as mulheres. Não gostei do pé, não gostei da orelha, não gostei disso. Tem gente que se pudesse mudar tudo, mudava, né?
Mas eu venho aqui com voz profética para declarar que você é imagem e semelhança de Deus. Que você precisa se amar. Você precisa se olhar no espelho e falar: eu sou bonita. Jesus me fez com muito amor. Não existe ninguém como eu. Não existe ninguém como você. O diabo que achava que ia colocar uma depressão em mim, ele ficou redondamente enganado. Porque quando eu olhei para o espelho, eu me achei uma careca tão linda, sem sobrancelha, sem cílio. Eu dizia: meu Deus, que maravilha que tu és na minha vida. Eu já quero te glorificar por cada fio de cabelo que vai nascer. Eu venho aqui com a voz profética. Se você não aceita o teu cabelo, peça perdão a Deus, cuide dele, mas goste do cabelo que Deus te deu. Se você não gosta do teu pé, eu não sei o que você não gosta em você, mas eu venho aqui para declarar que você é princesa de Jesus, você é príncipe de Jesus, você é o melhor que Deus fez. Comece a se amar, comece a se achar bonito para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Deus me curou. Eu andava no salto, perfumado e careca. Quando eu entrava dentro do ônibus com a Bíblia na mão para a igreja, parecia que estava entrando o ET, porque eu estava toda pálida, amarela. Quem toma quimioterapia não tem cor. Eu estava toda pálida, com meu olho arregalado, sem sobrancelha, sem cílio, mas uma careca elegante, carregando Jesus na vida. Porque eu sabia que aquele tempo ia passar. Eu sabia que aquela luta ia passar. Aleluia. Meu marido saía, voltava, e ele queria então me agradar. Mas nós estávamos ali sendo testados através daquela enfermidade e a luta financeira. Meu marido chegou com esses lenços lá em casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu não consigo contar sem chorar. Ele dizia: filha, eu não tenho dinheiro para comprar uma peruca para você, mas eu comprei esse lenço. Eu pegava esse lenço, irmãos, eu amarrava na cabeça e eu pulava dentro da minha casa e dizia: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus no meu lar, o Senhor é Deus na minha vida. Eu te glorifico, Senhor, porque este homem, ele me amparou, queridos. No momento mais difícil da minha vida, ele me deu banho quando eu parei de andar. Quando eu estava dentro da minha casa, estava treinando o pulso, ele cuidava, ele fazia curativo, ele não tinha nojo de mim. Ele me acariciava, ele passava a mão na minha careca, e eu me sentia a mulher mais feliz dessa terra. Porque a médica falou assim, querido: tem muita gente que não morre por causa do câncer, mas morre por causa da depressão. Porque o marido trai, o marido abandona, mas Deus me deu um homem que me amou. Quando eu estava careca, doente, sem andar, e ele saía comigo de braço dado, eu não tinha vergonha. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, toda pálida, sem sobrancelha. Irmãos, eu tomei quimioterapia quase um ano, tomei corticoide quase um ano. Quem aqui conhece corticoide, eu enchei. Porque o corticoide faz repelir